Saudações, eu sou Bashar. Durante toda a vida, fomos ensinados a acreditar que dormir é apenas uma necessidade biológica. Fechamos os olhos, descansamos o corpo, recuperamos energia e acordamos para mais um dia. Mas e se essa explicação representar apenas uma pequena parte do que realmente acontece? E se, enquanto o corpo permanece imóvel na cama, outra dimensão da sua própria consciência entrar em atividade? O sono não seria apenas um período de descanso, mas um momento em que a mente deixa de operar exclusivamente através da lógica e passa a acessar um nível mais profundo de percepção. Não se trata de abandonar a realidade física, mas de permitir que a consciência funcione sem o intenso ruído mental que domina praticamente todo o nosso dia. Pense por um instante em como sua mente funciona quando está acordado. Desde o momento em que abre os olhos, você é bombardeado por estímulos. Notícias, mensagens, contas para pagar, preocupações, responsabilidades, conversas, redes sociais. Sua atenção está constantemente voltada para fora. A mente analisa, compara, calcula, julga e tenta prever o futuro, utilizando apenas aquilo que aprendeu no passado. Agora imagine um navegador tentando observar o oceano durante uma tempestade. As ondas são tão intensas que ele não consegue enxergar o horizonte. Esse navegador representa sua mente consciente. Ela está tão ocupada reagindo aos acontecimentos que dificilmente consegue perceber sinais mais sutis que possam indicar novos caminhos. É justamente durante o sono que essa tempestade começa a diminuir. À medida que o corpo relaxa, a atividade mental desacelera. Os pensamentos deixam de correr em alta velocidade e a consciência começa a abandonar o estado permanente de vigilância. Nesse instante surge um espaço interno de profundo silêncio. Segundo o texto, é exatamente nesse ambiente silencioso que uma parte mais ampla da consciência consegue atuar com muito mais liberdade. Bashar utiliza uma metáfora extremamente poderosa para explicar esse processo. Imagine caminhar por uma floresta escura segurando apenas uma pequena lanterna. Você enxerga apenas alguns metros à sua frente. Cada passo precisa ser calculado porque sua visão é limitada. Essa é a experiência da mente racional durante o dia. Agora imagine que existe outra perspectiva. Em vez de caminhar dentro da floresta, você observa tudo do alto de uma montanha. Dali é possível enxergar todos os caminhos ao mesmo tempo. Você percebe atalhos, obstáculos, rios, clareiras e diferentes possibilidades de percurso. Enquanto quem está no chão enxerga apenas alguns metros, quem observa do alto compreende o desenho completo. Essa imagem representa exatamente a diferença entre a percepção limitada da mente consciente e a visão mais ampla atribuída à consciência durante o sono. Segundo essa perspectiva, enquanto você acredita que tudo está parado porque adormeceu, processos extremamente complexos continuam acontecendo. A consciência reorganiza experiências, explora possibilidades, estabelece novas conexões entre informações e prepara respostas que muitas vezes só serão percebidas horas depois, ao despertar. Isso ajuda a explicar uma experiência que praticamente todas as pessoas já viveram. Você passa horas tentando resolver um problema sem encontrar saída. Quanto mais pensa, mais confuso tudo parece ficar. Então decide interromper, vai dormir e na manhã seguinte a resposta simplesmente aparece. Não parece ter sido construída passo a passo. Surge inteira, clara, quase como se alguém a tivesse colocado em sua mente durante a noite. Bashar propõe que isso acontece porque, enquanto a mente lógica descansa, níveis mais profundos da consciência continuam trabalhando silenciosamente. Eles reorganizam informações que durante o dia estavam escondidas sob o excesso de estímulos e preocupações. Independentemente da forma como cada pessoa interpreta essa ideia, existe uma mensagem prática extremamente valiosa. Talvez o sono não seja apenas um intervalo entre 2 dias, mas um momento ativo de reorganização mental e de abertura para novas perspectivas. Se isso for verdade,
Então, a qualidade dos minutos que antecedem o sono ganha uma importância completamente diferente. Eles deixam de ser apenas o fim do dia e passam a representar o início de um processo interno capaz de influenciar a forma como você perceberá a realidade quando acordar na manhã seguinte. Existe um momento extremamente curioso que quase todo ser humano experimenta todas as noites, mas pouquíssimas pessoas realmente percebem. É aquele breve instante em que você ainda não está completamente dormindo, mas também já não está totalmente acordado. O corpo começa a relaxar, a respiração desacelera e os pensamentos deixam de seguir uma sequência lógica. Imagens aparecem do nada. Pequenas cenas surgem sem explicação. Ideias inesperadas atravessam a mente e desaparecem segundos depois. A maioria das pessoas ignora completamente esse momento. Mas, segundo Bashar, esse é um dos períodos mais importantes de todo o dia. Durante as horas em que estamos despertos, nossa mente funciona como uma central de processamento ininterrupta. Ela recebe milhares de estímulos por minuto. Sons, conversas, notificações, preocupações, lembranças, planos, responsabilidades. Tudo compete pela nossa atenção ao mesmo tempo. Imagine tentar ouvir o som de uma única gota de água caindo enquanto está no meio de um estádio lotado durante uma final de campeonato. Não importa o quanto você tente se concentrar, o barulho ao redor torna impossível perceber aquele pequeno som. Bashar utiliza exatamente essa lógica para explicar o funcionamento da mente. O excesso de pensamentos cria um campo de interferência constante. Quanto maior o ruído interno, menor a capacidade de perceber ideias mais sutis. Não porque elas deixem de existir, mas porque simplesmente não conseguem atravessar essa barreira criada pela atividade mental incessante. É por isso que, durante o dia, tantas pessoas dizem que nunca conseguem ouvir a própria intuição. Na verdade, talvez ela nunca tenha deixado de falar. O problema é que a mente racional fala alto demais. Ela analisa tudo, questiona tudo, compara cada nova experiência com acontecimentos do passado. Procura respostas apenas naquilo que já conhece. Esse mecanismo é extremamente útil para lidar com o mundo físico, mas pode limitar a percepção de possibilidades diferentes quando permanece ativo o tempo inteiro. E então, chega a noite. Pouco antes do sono profundo, algo começa a mudar. O ritmo da atividade cerebral diminui naturalmente. A atenção deixa de estar completamente voltada para o ambiente externo e começa a se direcionar para o universo interior. A necessidade de controlar tudo enfraquece. A mente lógica perde força, abrindo espaço para um estado de maior receptividade. Segundo Bashar, é exatamente nesse instante que ocorre uma das transições mais fascinantes da consciência. Os pensamentos deixam de ser rígidos e passam a surgir de maneira espontânea. Ideias que pareciam impossíveis durante o dia aparecem sem esforço. Conexões inesperadas são formadas. Algumas pessoas descrevem essa experiência como criatividade. Outras a chamam de inspiração. Outras ainda dizem que é pura intuição, independentemente do nome. O fenômeno é semelhante. Você não força a resposta, ela simplesmente aparece. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Você passou horas tentando resolver um problema complexo. Pensou em todas as possibilidades. Nenhuma parecia funcionar. Mas justamente quando desistiu de procurar a solução e começou a adormecer, surgiu uma ideia simples que resolveu tudo em poucos segundos. Por que isso acontece? Bashar explica que, nesse estado intermediário entre a vigília e o sono, a mente crítica praticamente desaparece. O filtro que normalmente julga, rejeita e bloqueia novas possibilidades fica temporariamente enfraquecido. Isso permite que novas associações atravessem a consciência com muito menos resistência. Não por acaso, diversos inventores, artistas e cientistas relataram que algumas de suas maiores descobertas nasceram exatamente nesses momentos de transição entre estar acordado e dormir.
Quando a lógica diminui o volume, a criatividade encontra espaço para se manifestar. E talvez exista uma lição extremamente prática escondida nisso tudo. Vivemos tentando encontrar respostas, acelerando ainda mais a mente. Pensamos mais, pesquisamos mais, analisamos mais, controlamos mais. Mas talvez algumas das melhores respostas não apareçam quando fazemos mais esforço. Talvez elas surjam justamente quando aprendemos a fazer silêncio. É por isso que Bashar convida você a olhar para os minutos antes de dormir de uma maneira completamente diferente. Em vez de levar para a cama ansiedade, preocupações e discussões do dia, esse momento pode se transformar em um espaço de calma, receptividade e abertura. Porque quando o ruído mental finalmente diminui, aquilo que parecia invisível durante todo o dia pode começar a se revelar. E, muitas vezes, a resposta que você procurava desesperadamente não estava distante, ela apenas esperava o momento em que sua mente ficasse silenciosa o suficiente para percebê-la. E se o tempo não fosse tão linear quanto sempre acreditamos? Desde pequenos, aprendemos que o passado ficou para trás, o presente é tudo o que existe e o futuro ainda não aconteceu. Nossa mente organiza a realidade exatamente dessa maneira, como uma linha reta onde cada segundo sucede o anterior de forma previsível. Bashar convida você a fazer um exercício de imaginação. Quando assistimos a um filme, tudo parece acontecer em movimento contínuo. Os personagens caminham, falam, correm, sorriem. Para os nossos olhos, existe apenas um fluxo ininterrupto de imagens. Entretanto, essa continuidade é apenas uma ilusão da percepção. Na realidade, um filme é formado por milhares de quadros separados. Entre um quadro e outro existe um pequeno espaço vazio, um intervalo tão rápido que nossos olhos não conseguem perceber. Ainda assim, esse espaço existe. Talvez a própria R